Hoje eu venho comentar um pouco sobre o livro e a história Marcelino Pão e o Vinho, que é um livro muito conhecido de nossos pais e avós, pois é uma história antiga que foi escrita no ano de 1953. Uma linda história que traz belas mensagens. Este livro de literatura infanto-juvenil, que embora não seja infantil, pois também pode ser lido por pessoas mais velhas, afinal até os nossos avós se encantam por essa história que é lindíssima. E esse livro foi organizado e publicado pelo Clubinho Literário, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz falando sobre o Clubinho e mostrando alguns livros que eles já publicaram, assista o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Então, como vocês podem ver, este livro é muito bonito, a capa representa muito bem a história Marcelino Pão e o Vinho. E esse livro, então, que foi escrito em 1953, foi escrito por um autor espanhol. Essa história fez muito sucesso quando foi publicada. Ela trata-se de uma história de um menino órfão que foi adotado por franciscanos. É uma linda história, como eu já vou falar melhor. E talvez tenha feito ainda mais sucesso ainda quando foi feita a adaptação cinematográfica da obra, que é um filme bem antigo, em preto e branco ainda, mas que representa muito bem essa história e que é também capaz de emocionar quem assiste esse filme. É uma história lindíssima que fala então sobre um menino órfão que foi adotado por franciscanos. Há pouco tempo da fundação do mosteiro, este menino foi deixado na porta do mosteiro enquanto bebê, e aí eles decidiram então adotá-lo. Foi lá que ele cresceu, em meio a vários freis franciscanos. E aí é legal que ele dá uns apelidos, uns nomes muito carinhosos a esses freis, como o Frei Dodói, que era um frei doente, o Frei Papinha, o Frei Porta, etc. Como eu disse, essa é uma história que é de literatura infanto-juvenil, então é perfeito para crianças a partir de 6 anos de idade, mas ela não é uma obra infantil no sentido de ser imatura. Ela serve também como lição para nós que já não somos mais crianças. Ela ainda nos encanta, pois traz ensinamentos lindos sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, e sobre a nossa igreja. E aí, com essa história, do Marcelino Pão e Vinho, nós podemos conhecer o menino Marcelino, e ele nos remonta aquilo que Jesus diz das crianças, que é a elas que pertence o reino dos céus. Apesar de Marcelino não ser uma criança perfeita, que não comete nenhuma maldade, nós podemos ver a sua pureza. Isso que é uma qualidade das crianças, como fica tão explícito. Então isso é encantador, ver como Marcelino age. Ele se depara no sótão do mosteiro com a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado. Então ele se depara com um crucifixo enorme em uma parede. Ele tinha muita curiosidade de saber o que tinha naquele sótão. E quando ele chega lá, ele vê aquele crucifixo e fica encarando o crucifixo. E ele pensa, você deve estar com fome. E aí ele vai tendo um diálogo com Jesus. E este diálogo não é, uma criação que a mente do menino fez, é algo real. Então Jesus conversa com ele. E nessas conversas, nesses encontros, nessas cenas que nós podemos ver tanto no filme quanto ler na obra, elas trazem vários ensinamentos sobre, inclusive, os sacramentos. Já falando também sobre este livrinho que vem junto com o livro no kit do Clube Literário, que é o guia de leitura. É ótimo esse guia de leitura, assim como o das outras obras, pois aqui traz algumas informações sobre a obra, sobre quem escreveu, e também traz algumas interpretações das obras, alguns ensinamentos que a obra traz. Aqui fica bem claro. Então, traz várias abordagens, traz várias áreas como educação moral. Então, vai falar sobre a educação moral que a obra traz, a educação da linguagem
E lá no finalzinho deste livreto, traz algumas sugestões de atividades que se podem fazer com as crianças que estão relacionadas com essa obra. E uma desses ensinamentos que é colocado no guia de leitura é os sacramentos. Então, de certa forma, todos os sacramentos são abordados neste livro, todos eles, principalmente o sacramento da Eucaristia, é claro. E isso é algo interessante, então, para se trabalhar com as crianças. É evidente que a literatura é um meio essencial para a educação das crianças, principalmente, pois através da literatura é que se vai construindo e se desenvolvendo o imaginário infantil, que é essencial. Sem a imaginação, não pode haver educação. Por isso que é tão essencial obras infantis, por isso que é tão essencial que se leia para as crianças e que as crianças, quando aprenderem a ler, leiam livros. E este é um livro destinado para a faixa etária de 6 a 10 anos, mas para 6 anos em diante já serve. E essa obra ela possibilita a educação da imaginação que se dirige para a formação, a criação de uma vida interior. Então essa obra ela possibilita que se crie, que se imprima na alma da criança amor e certas virtudes, principalmente amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica muito explícita a relação de uma criança com Deus. Então essa é uma obra que serve muito para a educação moral e também, é claro, a educação da linguagem, assim como servem esses livros de excelente qualidade. E esse livro, ele também ajuda os pais a ensinar as crianças sobre a Santa Missa também, pois fica muito claro nesses diálogos que Marcelino tem com Jesus o sacramento da Eucaristia, o significado do sacrifício de Cristo. Então, através de uma história que incentiva as crianças, que as diverte também, se pode ensinar. É por isso que a literatura e os livros são um ótimo meio de educar. Então deixo aqui a sugestão dessa obra literária, Marcelino Pão e Vinho. Esse livro que foi organizado pelo Clubinho Literário, e se você se interessou pela obra, tem uma boa notícia. O Clubinho Literário está disponibilizando novamente essa obra. Então esse livro ele foi do kit do mês de janeiro, e como vocês sabem, o Clube do Livro, eles disponibilizam cada mês um livro, e depois que passa ali o período daquele mês que o livro está sendo disponibilizado, ele já não é mais disponível, e aí vem o próximo livro. Mas como muitas pessoas se interessaram por essa obra e procuraram o pessoal do Clube Literário, eles estão então republicando, disponibilizando novamente a edição dessa obra. Então, se você deseja adquirir, entre em contato com eles, acesse o site Clubinho Literário, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode adquirir o próximo livro, que é um livro muito bom, acredito, que é de uma autora muito conhecida que escreveu belíssimos contos de fadas, que é a Condessa de Segur. Então, o próximo livro vai ser um livro dessa autora, confira lá no site ou no Instagram deles. E junto dessa obra você pode adquirir, então, este livrinho aqui, Marcelino Pão e o Vinho. Então, não perca essa oportunidade de ter em mãos essa obra e entre outras obras incríveis que são para esse público infantil, mas que não são obras somente infantis, pois essa obra encanta a todos nós. Eu, inclusive, até chorei nesse livro, porque é muito lindo, muito lindo. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje e não deixem também de assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje e não deixem de assistir também o filme Marcelino Pão e Vinho, que é um lindo filme. É antigo, é em preto e branco, mas não deixe de ser belíssimo. E até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!